Greetings world, we are anonymous. Programas que oferecem subsídios financeiros e desonerações para o setor produtivo vão fazer parte do orçamento do governo para o ano que vem. Mas os pequenos empresários reclamam que não conseguem ter acesso a esses benefícios. 224 bilhões de reais. Esse é o dinheiro que o governo reservou para apoiar os empresários brasileiros. Em tempos de crise, o Palácio do Planalto quer incentivar o setor produtivo a voltar a investir e gerar empregos. A chamada Bolsa Empresário foi marca dos governos Lula e Dilma. Com a mudança no comando do país, havia uma expectativa de redução dessa prática. Não foi o que aconteceu. Em entrevista pela internet, Paulo Roberto Feldman diz que agora é preciso estimular a economia. Nós temos que adotar medidas que se chamam de contracíclicas, que são as medidas que vão gerar empregos e que vão fazer a economia andar. Sem dúvida nenhuma que isso tem que ser feito. A indústria brasileira é o setor que mais sente a crise financeira, mesmo com a ajuda do governo. Só que esse apoio se restringe às grandes empresas. Os pequenos empresários reclamam que não conseguem ter acesso a empréstimos e financiamentos, mesmo sendo, no conjunto, os maiores empregadores do país. No ano passado, o BNDES desembolsou 136 bilhões de reais em empréstimos. 2/3 foram para as maiores companhias do país. O restante foi dividido entre as médias e pequenas empresas. Essa pequena fábrica de parafusos de São Paulo emprega 36 pessoas e precisaria de 200 mil reais para equilibrar as contas. Sem contar com o apoio do governo, acaba pagando juros mais altos em empréstimos com bancos privados. A gente não consegue ter esse acesso. Ah, legal, a gente vê falar sobre números, investimento do governo em números, mas esses números realmente não acabam chegando em nós. Vamos lá, Emerson. Até que ponto essa Bolsa Empresário mesmo aquece a economia, gera empregos? Da forma como está hoje, né? Está errado, está completamente errada a forma como foi feito isso. Veja, a matéria mesmo diz, 2/3 dos recursos são para as grandes empresas. E grande empresa precisa de Bolsa Empresário para quê? Se é o pequeno e médio que não consegue ter acesso a banco. Esse dinheiro, a forma vamos dizer, o BNDES financiar é um dos maiores bancos de financiamento do mundo. Mas está errando, estava errando. Eu acho que a Maria Silvia vai corrigir, porque na verdade a Maria Silvia veio para corrigir um enorme erro que era cometido. A Bolsa Empresário era dinheiro subsidiado para grandes empresas que depois arrumavam um jeito de contribuir para a campanha e ajudavam o partido do governo. Esse era o esquema. Agora não, nós precisamos pegar pequena e média, através dos privados, os bancos privados, com a ajuda do BNDES, podem jogar esse juro lá embaixo. Pequena e média empresa não tem acesso. Ou quando tem, é a um juro que se você tiver lucro, o juro come tudo. Esse é o grande problema no Brasil. Não tem esquema de financiamento para incentivar os pequenos, os médios. Esses caras geram emprego para muita gente. Essa ação do BNDES, que o BNDES financia 70% das grandes empresas, acima de 130 milhões, né, de reais. E aí, nesse caso, sobra para o mercado de crédito só os pequenos e médios, que esses oferecem risco para o mercado de crédito. Esse é o grande problema, né? Que aí ele eleva o custo desse empréstimo. É isso? Mas você tem seguro, você tem mecanismos que o BNDES mesmo criou de seguro-garantia, que você dá para aqueles que não têm condição de ter crédito, porque às vezes tem problema de financiamento, não tem como dar garantia, você tem seguro-garantia que o próprio BNDES tem e que ajuda essas empresas a poderem pegar o dinheiro com seguro-garantia e poderem ter juros acessíveis. O grande problema hoje é capital de giro para essas empresas poderem voltar a crescer. E o Bolsa Empresário financia erradamente as grandes. As grandes têm acesso a bancos, elas têm condição de pegar taxas menores, inclusive internacionais. Tem grandes empresas que conseguem acesso fora do Brasil, onde o juro é muito mais baixo do que aqui.
Este grave problema aí, que eu ainda vejo em acréscimo, Emerson, é a falta de transparência da escolha de quem vai ser beneficiado. Que transparência tem? A gente sabe de quem vai ser escolhido. Então, Os amigos do rei. Os amigos do rei, particularmente no governo do PT, ficou muito claro tudo isso, que ele escolheu alguns campeões nacionais, tipo o Eike Batista, e foi botando dinheiro nessa turma toda aí. Mas que transparência tem? E 2, e a efetividade do dinheiro que eu botei lá? Dinheiro é nosso. Esse dinheiro é nosso. O que é efetividade? Quantos empregos você deu, meu filho? Quantos empregos você deu para o país? Nós vimos o financiamento para o Bonlai. Financiamento do BNDES gigantesco para o Bonlai que quebrou. Não, para 7 Brasil que quebrou, que aquela empresa maluca, para um banco que o Banco Chain, no caso, recebeu 12 milhões. O que aquilo? Não gerou um emprego naquilo, que era tudo falso, né? Então essas coisas têm que ser corrigidas. Esse é o novo Brasil, William. Esse é o novo Brasil que está nascendo. Lideranças novas. Estivemos aqui juntos, você, João Dória e eu aqui debatendo vários temas. João Dória deu um show na última eleição. Aponta no Brasil, ele aparece no Brasil como uma nova liderança, diferente. No mínimo, o discurso dele é diferente dos outros. Eu sou gestor, não sou político. O novo Brasil é da nova liderança. Essas coisas antigas, de apadrinhamento, de toma lá, da cá, isso tudo tem que ser, passar uma borracha nisso, meu caro. E as pessoas não acreditavam que isso ia acontecer na eleição. Todo mundo me perguntava, mas aí, e as novas, como é que vai acontecer? Onde estão as novas lideranças? Estão chegando, estão aí, foram eleitas, tá? E você no Brasil esteve junto inteiro. com ele, né? Você esteve na campanha dele. Ajudei bastante ele e outras lideranças que estão agora começando a transformar esse país. Integrantes do Aviões do Forró e de mais 3 bandas foram levados coercitivamente para depor na Polícia Federal sobre fraudes fiscais no Ceará. Os vocalistas Xande e Solange Almeida e mais 30 pessoas tiveram que explicar o uso de dados falsos em declarações de imposto de renda. O objetivo era se livrar do pagamento de tributos. A Polícia Federal diz que eles ainda compravam bens sem declarar. A empresa que agencia os shows também é investigada por diversos crimes. A fraude pode chegar a 500 milhões de reais. A banda Aviões do Forró disse que colabora com as investigações. A Polícia Federal prendeu 4 vereadores e um candidato derrotado à Prefeitura de Saquarema, região dos Lagos, no Rio de Janeiro, por suspeita de compra de votos. As investigações apontam que eles ofereciam dinheiro, combustível, medicamentos e até atestados médicos para os eleitores. Os suspeitos podem ser indiciados por corrupção eleitoral, associação criminosa, boca de urna e crime de falsidade de atestado médico. O teleférico do Complexo de Favelas do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro, ficará fechado por tempo indeterminado. A concessionária que opera o sistema não recebe do governo do estado há 6 meses. A Secretaria de Transportes informou que a prioridade é quitar o salário dos servidores e que os demais pagamentos serão feitos quando houver recursos em caixa. Olha aqui, ó, o Mauro Vieira Sena pelo Twitter. Impressionante para esse pessoal ter sonegado 500 milhões, faturaram quanto? Essas bandas, cada show chega a 500, 600 mil reais por show. Isso é possível? Tem lavagem de dinheiro nisso, hein? Não, total. E o que é mais impressionante num caso como esse é mostrar que no Brasil, esse é um legado triste desses 13 anos de governo que esgarçou a corrupção, é que você dá um exemplo de cima para baixo, que as pessoas olham e falam assim: ah, é assim que eu ganho dinheiro, é corrupção, é isso. E começa a se alastrar. Está aí o exemplo, setores. Você fala uma banda dessa, como é possível ter corrupção nisso? Tem corrupção e não é só na política. É bom que todo mundo olhe e fale. Olha como as coisas na mesma matéria falaram em prender 4 vereadores e junto com a matéria das bandas que estão levando dinheiro por fora. Você falou banda ou bando? Bandas ou banda é boa. É bandas e bando, tudo Agora junto. mudou de novo, é bando. Bando em quadrilhas, meu cara. William, o ponto-chave aqui o Emerson tocou. Se as elites dirigentes do país, se as elites que mandam não dão um bom exemplo, de cima para baixo vai estrangulando tudo. Ninguém mais quer pagar imposto. Está todo mundo pegando dinheiro no Brasil e levando para fora. Virou uma anarquia. Anarquia vem do grego a, sem, arquia, ordem, regras, sem ordem, sem regra. Cada um faz o que bem entende. Está mais ou menos assim, pela desorganização do país nesses últimos anos. Monta seu esqueminha,
Tira por fora, pega dinheiro vivo, monta, faz, e a grande mudança da Lava Jato está aí. Ela veio para dizer, olha, você vai fazer, tenha certeza da impunidade que você não tinha. Hoje não tem mais. Tem certeza de impunidade acabou. Vai correr o risco, vai para a cadeia. Existe uma regra de impedimento no judiciário para evitar que juízes cuidem de ações que tenham participação direta ou indireta de amigos e parentes. Nesse caso, basta o juiz se declarar impedido e o processo é transferido a outro relator. Na prática, porém, isso nem sempre acontece. Num recurso julgado em 2010, o então ministro do Superior Tribunal de Justiça, José de Castro Meira, deu parecer favorável à Braskem. A Fazenda Nacional cobrava da empresa 500 milhões de reais de débitos tributários. A Braskem, do Grupo Odebrecht, foi cliente do escritório do advogado Marcos Meira, filho do ministro do STJ, entre 2008 e 2014. No período, o escritório recebeu da Odebrecht mais de 11 milhões de reais. Os pagamentos foram identificados pela Polícia Federal durante a Operação Lava Jato. De acordo com os códigos de processo penal e civil, um juiz pode ser considerado suspeito ou impedido de julgar um caso em que ele, um cônjuge ou parente, seja parte, tenha algum interesse ou atue como advogado. Em regra, são as partes que fazem esse acompanhamento. São as partes que devem arguir a suspeição ou o impedimento do juiz para que o juiz tenha essa imparcialidade, para que mantenha essa imparcialidade no processo. Quando o caso foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, estava em vigor o antigo Código de Processo Civil, que não falava nada sobre escritórios de advocacia de parentes dos julgadores. O novo código, que entrou em vigor este ano, tornou mais rígidas as regras de impedimento de juízes. Um dos itens incluídos foi a proibição do juiz atuar em processo envolvendo cliente do escritório do cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, mesmo que a defesa seja feita por outro advogado. Em agosto deste ano, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux se declarou impedido de relatar o inquérito contra o ex-deputado Eduardo Cunha. Os motivos não foram alegados, o que a lei permite. Por causa das regras do impedimento, o pai da atual presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, desistiu de uma ação contra a Caixa Econômica Federal envolvendo correções devidas por planos econômicos. Com isso, a ministra ficou livre para votar num processo contra os bancos, que tramita no Supremo. Para este promotor, que já se declarou suspeito num processo envolvendo o parente de uma ex-namorada, a isenção deve prevalecer. É recomendável para evitar qualquer tipo de questionamento, porque aí o juiz ele não age em nome próprio, ele age em nome do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário é um organismo que tem que estar acima de qualquer dúvida. Aí entra uma questão ética, não é isso, Luiz Flávio Gomes? De você ética se dar impedido. Também jurídica, William. O juiz está impedido de funcionar não só quando o teu filho é advogado. Como é que pode o teu filho ser advogado e você juiz? Isso é uma vergonha? Então não pode. De outro lado, os clientes do teu filho, da tua esposa, dos teus parentes, você tem que cair fora. A lei nova fala disso, mas tem que ficar mais clara. Ontem, no meu vídeo diário, todo dia eu gravo um vídeo, está lá no meu Face, eu esclareci isso. Vamos fazer uma proposta legislativa, eu vou fazer, vou mandar à Câmara. Para quê? Para deixar muito claro isso e que ele vai ser não aposentado, tem que ser exonerado. Hoje é só... se você tem um filho, uma esposa, só parentes diretos. Parentes diretos, isso, você não pode funcionar no mesmo processo. Agora, e o cliente do teu filho? E o cliente do teu filho, isso tem que ficar muito claro. E mais, você não pode ter uma aposentadoria depois ficar recebendo o resto da vida se você teve problemas graves, porque aqui a Odebrecht deu 11 milhões para essa história. Então, isto tudo não pode ficar barato, não pode ficar barato, né? Olha aqui, ainda sobre um assunto da fala anterior sua, viu, Emerson? Capaz, o pessoal aqui não deixa por menos, acho que é porque você citou aí. Ótimo, isso é ótimo. É porque você citou o governo do PT, né, da corrupção, etc. Luiz Alberto Soria está dizendo aqui pelo Twitter, por favor, responda claramente, sem palestra. Capaz afirma, então, que até 2001 não existia corrupção nem corruptos? De jeito nenhum, não falei isso. Eu falei que ela se alastrou de forma absurda nos últimos 13 anos. Tanto é que agora, como mudou o processo de lá para cá, todos, desde antes de 2001 ou não, que tiverem algum processo de corrupção que for descoberto, não tem mais brincadeira. A certeza da impunidade acabou. Seja do PSDB, seja do PT, seja do PMDB. A grande mudança no Brasil que está em curso
é exatamente que a justiça vai valer para todos. Eu não estou colocando ninguém em exceção. Eu acho que é o contrário do que as pessoas imaginam. Ah, está querendo só de um governo? Não, eu quero de todos, tem que ser todo mundo julgado igual. Quando a justiça funciona, o país é outro. Isto a propósito, o procurador-geral, no último inquérito que o Teori autorizou agora, faz uma semana, o procurador-geral diz, na Petrobras, PT, PP e PMDB formaram uma única quadrilha. Um único crime organizado, os três dentro da Petrobras. E agora vai sobrando da Petrobras, como disse o Emerson, vai sobrando para outros partidos também. Inclusive PSDB, Sérgio Guerra levou 10 milhões. Então todo mundo tem que pagar. Erga omnes é a palavrinha jurídica. Erga omnes é contra todos, meu filho. Não escapa ninguém. O desembargador. Greetings world, we are anonymous.